Fala pessoal, tudo bem? Vamos ver o que Deus hoje tem para nos falar através da palavra dele. A palavra de Deus hoje está em... A palavra que Deus nos entregou hoje está em Gênesis 45, né? E não importa se a Bíblia é católica ou evangélica, já até fiz questão de procurar, né? A leitura é a mesma, é o mesmo número, a mesma numeração. Dependendo de qual Bíblia você tem aí na mão, é Gênesis 45, do 1 ao 8. Então vamos ler a palavra de Deus. José é reconhecido por seus irmãos, né? Então José, já não se podendo conter diante de todos os assistentes, exclamou: fazei sair todo mundo. Desse modo ninguém ficou com ele, quando se deu a conhecer aos seus irmãos. Pôs-se a chorar tão alto que os egípcios da casa do faraó o ouviram, e disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai vive ainda? Mas não lhe puderam responder, porque estavam pasmados de se encontrar diante dele. Aproximai-vos, disse-lhes ele, e eles aproximaram-se. E ele disse-lhes: eu sou José, vosso irmão, que vendeste para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem tenhais remorsos de me ter vendido para ser conduzido aqui. É para vos conservar a vida que Deus me enviou adiante de vós. Porque eis já 2 anos que a fome assola a terra, e haverá ainda 5 anos sem amanho nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós, para que subsista um resto de vossa raça na terra, e para vos conservar a vida, por uma grande libertação. Não sois vós, pois, que me haveis mandado para aqui, mas Deus mesmo. Ele tornou-me como o pai do faraó, chefe de toda a sua casa e governador de todo o Egito. Amém. Então, Deus quer falar para a gente hoje o quê? Que as adversidades, muitas das vezes, podem ser bênçãos. Nesse contexto, por que eu falo que a adversidade ela pode ser uma bênção, né, vinda de Deus? Qual é o contexto dessa leitura? Aqui estou falando de José. José é um dos 12 filhos de Jacó, né? Só que na palavra do Senhor fala que como ele era o filho, porque Jacó teve 2 esposas, né? Teve Lia e teve a Raquel, né? E só que Jacó realmente amava a Raquel, e o filho que Raquel, únicos 2 filhos que Raquel deu realmente para Jacó foi José e Benjamim. E na Bíblia fala que José era os olhos era o filho dos olhos de Jacó. E os irmãos sempre perceberam que Jacó que José era o queridinho de Jacó, né? Até fala que fez uma túnica e tudo mais. E por conta de inveja, armaram uma emboscada, uma armadilha, e jogaram José numa cisterna e depois venderam ele para comerciantes. Depois esses comerciantes venderam ele para o Potifar no Egito, para o rei do Egito. E aí foi levado ao Egito e tudo mais, ou seja, amaldiçoaram a vida do garoto por conta de inveja, né? Só que a palavra do Senhor diz que só que José, né, depois encontra ele, se torna o rei do Egito, o rei não, né? É quase que um rei. Ele é tão abençoado, ele é tão próspero, que ele conseguiu a segurança. Ele é preso, consegue a segurança do cara que fica do segurança que ficava da prisão lá, do cara que era responsável pela prisão. Ele chega quase como se fosse uma compra, né, do faraó, do Potifar, e consegue a segurança de quase toda a casa de Potifar. Então era uma pessoa muito próspera. E aí, ou seja, até mesmo na adversidade, ou seja, praticamente ele podia ter tomado como maldição, né? Os irmãos venderam ele, fizeram uma emboscada e depois venderam ele. Então realmente é uma adversidade, uma maldição. E Deus tornou aquilo já era, só que a gente, por olhos humanos, já era uma maldição. Que na adversidade pode ser realizada, realmente tem uma bênção ali por trás. E até José, ele fala aqui no capítulo 8, no versículo 8, que não sois vós, pois, que me haveis mandado para aqui, mas Deus mesmo, né? Ou seja, se a gente for olhar com os nossos olhos, os olhos humanos, adversidades acontecem na nossa vida. Só que por trás delas o propósito de Deus é tão grande que às vezes a gente só toma aquilo pelo lado negativo, né? Estamos passando por um momento de coronavírus, de isolamento social, de um vírus que fez com que todos ficassem em casa, né? Aí você pode falar: pô Paulo, como é que você fala que
a adversidade, né, que esse coronavírus é uma bênção, né? Aquilo que eu falei, a adversidade é uma bênção. Como que esse coronavírus é uma bênção, sendo que, né, já tem mais de 3 milhões de mortes confirmadas desse vírus, tem realmente em Estados Unidos milhares de pessoas morrendo, só no estado de Nova York pesquisas afirmam que tem mais de, está quase chegando, agora às vezes até já chegou que eu estou falando esse vídeo, está falando esse vídeo, já chegou a 30 mil mortes. E como você pode falar que isso é uma bênção? Então, é aquilo que eu falei, se nós formos olhar pelos olhos humanos, é claro, morte não leva tristeza e tudo mais, claro que eu não estou tirando esse fato de que é algo que entristece o nosso coração, um parente que morre e tudo mais, mas que o propósito do Senhor é muito maior do que a gente pode entender, do que maior do que a gente possa ver. Qualquer pessoa que passe por essa situação que José passou ficaria muito triste, tomaria aquilo como uma maldição, né? Uma adversidade muito grande. Só que Deus colocou José lá em cima, colocou muita prosperidade em José e fez com que fosse realmente uma bênção em relação, ao invés de uma adversidade. E mediante esses fatos que nos apontam sobre mortes de diversos casos de infecções, nós podemos ver também, se você for pesquisar aí, que editores de livros afirmam, isso eu fiz questão de pesquisar também, que a porcentagem, na verdade, de Bíblias sendo compradas de estudo aumentou em 44%. E pesquisas também afirmam que a compra de Bíblias de imersão, Bíblias normais, assim como essa, sem ser de estudo, aumentaram em 60%. E não só compras de Bíblias. Uma pesquisadora, uma estudiosa da Universidade de Copenhague, ela fez esse levantamento e viu que em pesquisas de internet a palavra oração ela se multiplicou, aumentou com muita frequência em sites como o Google, site de pesquisa, em modo geral. Então, acima do nosso pensamento, acima do nosso entendimento, de nossa visão pessimista, de que é só de olhar apenas a parte ruim, e que nós possamos entender, colocar essa frase no nosso coração, que é depois de um deserto, é depois de um momento de adversidade que vem a bênção, né? Eu até lembro de uma coisa que um amigo meu falou, o Tiago, ele falou que uma faca, ela fica realmente afiada por quantas vezes ela passa no fogo, né? Ela forjada, quanto mais afiada a faca for, quer dizer que mais vezes ela foi passada no fogo, ou seja, mais ela foi provada, teve momentos de adversidade, teve momentos de provação de fato. Então, essa frase que a gente pode tomar no nosso coração, de que a adversidade, muitas das vezes, é uma bênção, está sendo representada, está sendo apresentada a gente agora. Você for pegar em momentos de pesquisa que jornais vão nos apontar sobre mortes e mortes e mais mortes, você vai ver essa diversidade. Só que a bênção vem quando Deus ele faz o mundo todo parar, ficar dentro de casa, e acontece essa maravilha que até mesmo pessoas que nem digo desviados, pessoas que às vezes nem conheciam a Deus, estão conhecendo. A palavra do Senhor está vindo, está sendo entregue a lugares e a pessoas que nunca nem ouviram falar dele. Então só Deus é capaz, só Deus é poderoso para fazer com que o mundo todo pare e se alinhe e prostre diante dele. Então eu falo com tranquilidade que toda adversidade ela vai gerar uma bênção. Momentos de adversidade podem ser bênçãos grandiosas, assim como esse é. Não estou dizendo que é um momento 100% feliz, porque está havendo morte. E se há morte realmente de um parente seu, então é difícil a gente se alegrar com a morte de alguém. Tem que ter muita maturidade. Só que a bênção do Senhor, ela recupera, ela cicatriza qualquer tipo de ferida feita no deserto, na adversidade, na provação. Então nós temos que ter consciência de que, acima de todas as coisas, o nosso fim é feliz, porque Deus já nos permitiu, Deus nos afirmou com a morte dele de cruz, que o nosso final fosse realmente feliz. Então momentos de adversidade vão vir momentos de prova, momentos de deserto, momentos de confinamento em casa, de morte. Só que a bênção e o propósito do Senhor está sendo feito
lá, e aqueles que tiverem sensibilidade de coração atento vão perceber, não vão olhar as milhares de mortes em Nova York, vão ver as 44% de pessoas, a porcentagem de 44% e de 60% que estão sendo aumentados por conta da compra da Bíblia, da palavra do Senhor, e também da simples palavra oração, pesquisada às vezes no Google e tudo mais. Então realmente nenhum gigante que, assim como aconteceu com Davi, nenhum gigante que venha se levantar contra você é capaz de parar o propósito que Deus tem para fazer na sua vida e na vida de todos nós. Então tenha cuidado para quando uma adversidade vir, não ficar murmurando, assim como os fariseus, isso na palavra mesmo diz, não murmure como os fariseus faziam, seja em tudo dai graças ao nosso Deus. Então tente ter sensibilidade à palavra de Deus, entender que o nosso futuro já é garantido, é certo, é um final feliz. Então as adversidades vão vir apenas para testar a nossa fé e nos forjar para que nós possamos ser realmente, assim como meu amigo disse, uma faca realmente, uma faca bem amolada, uma faca preparada para qualquer tipo de situação. Então é isso que Deus quer nos dizer hoje, né, de que a adversidade, ela pode ser uma bênção, pode ser uma bênção da nossa vida. O momento de adversidade pode ser um grande feito do Senhor nas nossas vidas. Então quero que realmente essa palavra entre no teu coração. Espero que você possa ter entendido, né? Se ficou claro, né? Às vezes a gente vai falando rápido, às vezes eu vou me embolando, mas espero de coração que essa palavra possa ter entrado no teu coração e que você possa ter entendido, e que a gente possa ter mais sensibilidade e entender de que está tudo garantido. Deus morreu na cruz por nós e nos deu a garantia de um final feliz. Mas temos que fazer tudo aquilo como Ele diz, e não se descansar e nisso posso fazer tudo. Então, vivam no momento de adversidade, glorificando também a Deus, entendendo de que Deus é bom e todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Essa palavra que Deus quis falar para nós hoje, espero que entre no seu coração e possa dar frutos. Amém.